Fala galera, saudações vascaínas para você que nos assiste em todo o Brasil. Eu me chamo Diego Faria, você está no canal Vasco é Nosso e aqui você fica muito bem informado de exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Beleza, rapaziada? Tive ausente aí nos últimos 3 dias, né? Tava com a voz um pouco ruim, vocês viram o último vídeo meu aí, tava bem ruim a minha voz, tive que recuperar aí, né? Tô aí quase 100%, agora dá para voltar a gravar para vocês aí, né? Peço desculpa por esses 3 dias de ausência, o conteúdo hoje tá grande, até porque faz tempo que a gente não grava, 3 dias no Vasco aí, como se fosse um infinito de notícias aí que a gente tem para poder trazer para vocês, né? Mas antes disso eu peço para você deixar aquele likezão que ajuda de bastante, se inscreva no canal também, essa mãozinha que está aqui embaixo, é só você chegar e clicar ali, né, esse joinha para que a plataforma entenda, que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante para os vascaínos, entregar esse conteúdo a todos eles, beleza? Peço que você também comente, a sua opinião é muito importante para a gente aqui, ativa o sininho e também peço que você compartilhe esse vídeo aqui com todo mundo, beleza, rapaziada? Domingão aqui, dia 3 de novembro de 2024, vamos entrar aí com as nossas notícias, beleza, galera? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo nosso futebol feminino. Futebol feminino no Vasco que perdeu o primeiro jogo da semifinal do Carioca para o Fluminense por 2-0, né? Infelizmente a gente jogou lá no estádio Marcelo Vieira, né? E acabou perdendo, tendo essa derrota, e agora o Vasco vai decidir em casa essa partida aí contra o Fluminense para poder avançar para as finais do Campeonato Carioca de Futebol Feminino. Força para as nossas meninas, o Vasco é o time da virada e creio que as meninas vão correr atrás desse resultado e vai trazer essa alegria aí pra gente. Beleza, galera? Rapaziada, uma notícia aqui muito bacana que eu gosto de passar, né? Para quem não conhece, né? O Amin Kader, né? É um apresentador, né? Encontrou, ele é aquele cara que fala assim, é Vascão, cara, né? Ele, muito bacana, eu curto bastante os conteúdos dele, né? E ele encontrou com o Romário na praia, né? E falou com o Romário, né? Vou estar deixando o vídeo passando para vocês aí. É Vascão, cara, é Vascão, Romário, é Vascão. Claro que é Vascão, porra. Ih, alô, arrasou. Então falei, é Vascão, cara. É Vascão, porra. E eu falo, cara. O Amin lançou aí um é Vascão, cara, e o Romário lançou um Vascão, porra, né? O Romário que é ídolo do Vasco, né? Tem algumas desavenças entre ele e alguma parte da torcida, não é toda a torcida do Vasco, né? Por mim, particularmente, não tenho ruga nenhuma com o Romário, acho que foi o cara que deu muito título pra gente, né? Sou grato imensamente ao que o Romário fez pelo Vasco, mas enfim, galera, tem essas arestazinhas aí que eu não entendo muito bem, né? Na verdade, eu não procuro nem saber, né? Acho que o Romário é um grande ídolo do Vasco, que precisa ser respeitado assim como tal, né? E o Amin, né, encontrou com ele na praia e fez esse vídeo aí bacana que eu gostei demais aí, por isso que eu resolvi trazer aqui. O Romário que tem os filhos, todos eles praticamente dos 6 lá, 4 são vascaínos, né? Então assim, o Vasco está muito presente aí na vida do Romário, né? Até os dias de hoje, assim, com seus filhos também. E eu achei bacana trazer essa notícia aqui do Amin junto com o Romário aqui para vocês, beleza? Rapaziada, vamos estar falando agora aqui de alguns jogadores que estão emprestados pelo Vasco, né? E que podem voltar e que não voltar, né? Também tem essas duas oportunidades aí, né? Vamos começar falando de Orediano e Capasso. Esses dois aí não devem voltar ao Vasco na próxima temporada. O Cincinnati dos Estados Unidos, aliás, ele tá jogando um bolaço lá, fazendo gol de tudo quanto é jeito, ele tá sendo aí o melhor jogador da LMS, né? Cara, tá jogando um futebolaço lá mesmo, tá jogando demais lá. E com isso o Cincinnati vai exercer a opção de compra, não é uma obrigação, mas o Cincinnati quer contar com o jogador pelas próximas temporadas, então vai usar essa opção de compra aí dele, né, fixado no valor aí de 3 milhões de dólares, na cotação de hoje, de agora, dá mais ou menos aí 17, 18 milhões de reais aí, né? É um cara que seria muito útil pro Vasco, mas ele não quis jogar aqui, cara, essa que é a verdade, ele não quis jogar, não fez força para se adaptar, não quis, mesmo com o Ramon Dias e outros argentinos aqui
ele não quis, ele sempre quis ir lá para os Estados Unidos, e lá ele conseguiu render o futebol dele. É um jogador e tanto, joga muito, mas infelizmente não quis jogar aqui no Brasil. O negócio dele sempre foi os Estados Unidos, e com isso, né, foi lá, tá arrebentando por lá, provavelmente deve ficar por lá mesmo. Outro é o Capasso que foi emprestado ao Vasco, pelo Vasco, na verdade, ao Olímpia do Paraguai, e lá tá fazendo uma temporada absurda, né? É um cara que vem jogando bem, titular absoluto, fazendo gols e sendo importante para o Olímpia do Paraguai, e o Olímpia do Paraguai quer contar com o jogador da próxima temporada. Já esse jogador, eu acredito que queira vir para o Vasco. Ouvi alguns rumores aí de que ele quer voltar ao Vasco, que ele seria útil ao Vasco na próxima temporada. Mas não sei até onde. A gente está precisando de zagueiro, né? A gente tem aí o Michael, tem o Léo e tem o João Vitor, né? Tem esses 3 zagueiros aí, né? O Capasso seria um cara que viria para poder agregar bastante. E assim, vamos ser sinceros, né? A torcida pegou muito no pé do Capasso, até porque ele errou num clássico contra o Flamengo e pegou mal pra caramba pra ele, mas eu acho que falta um pouco de paciência com alguns jogadores. O Capasso e o Orediano foi esse tipo de atleta que a gente não teve paciência, e isso fez com que a gente perdesse esses atletas. Agora, né, o Orediano com certeza já não volta mais, e o Capasso ainda tem essa esperança de que volte, mas muito dificilmente. Se o Olímpia quiser comprar, provavelmente o atleta deve fazer a sua despedida do Vasco e ir pro Olímpia do Paraguai. Outro cara também que tá fazendo a diferença lá na Europa, que ninguém fala nada dele, né? Não sei porquê, mas não fala nada dele. É o Cleiton, gente. O Cleiton que veio para cá, teve uma passagem aqui desastrosa, né? Acho que muito por conta de não ter oportunidade, não ter uma sequência. E quando teve, ele também não soube aproveitar, não foi bem nas chances que teve, né? Mas ele voltou para Portugal. O Vasco acabou pagando o Casa Pia por esse negócio, e ele foi jogar no Rio, pelo Rio Ave, né? E lá ele tá, são 11 jogos e 4 gols e 2 assistências nesses últimos jogos pelo Casa Pia, né? E ou seja, ele tá rendendo lá em Portugal, e aqui no Vasco ele também não rendeu, foi mal demais, mas provavelmente o Vasco também deve fazer uma negociação aí, e com isso passar o atleta ao Rio Ave de Portugal, né? Ele que já estava acostumado a jogar por lá também, né? Então acredito que não teria muito problema em ficar por lá mesmo, né? Enfim, agora vamos estar falando de jogadores que podem voltar pro Vasco e quem sabe ser útil ao Vasco. Quem são eles, né? Jogadores que estão aí com empréstimo, que vai vencer aí, que vai se encerrar na próxima semana, são o goleiro House, que está no Vila Nova, o Alexander, que está no Ipiranga, o próprio Capasso, que está no Olímpia, o Riquelme, que está no Sport, o Zé Gabriel, que está no Curitiba, o Barros, que está no Amazonas, o Deluca, que está no Ceará, o Figueiredo, que está no Curitiba, o Serginho do Criciúma, e o Orediano, como eu disse para vocês, lá nos Estados Unidos. Desses que eu falei para vocês agora, quem deve retornar ao Vasco, e pode ser que tenha chance, aqui no meu entender, até pela movimentação que a gente já está vendo, é o Barros. O Barros que está tendo um destaque muito bom na Série B, está indo bem aí com o time do Amazonas, tanto ele quanto o Miranda. O Miranda não sei se volta, porque na verdade o Miranda acho que foi vendido, né? Mas ele tem aí essa possibilidade de voltar e ajudar, né? O Deluca, que era um jogador que a gente fazia falta esse ano, né? Que a gente não tinha um cabeça de área, né, para a posição dele. O Vasco acabou dispensando o Deluca, né, para jogar no Ceará, emprestou ele para o Ceará. Aí o Vasco teve essa falta de jogador para a posição dele ali como volante, né? Também não sei se volta para ficar. Acredito que o Vasco vai procurar emprestá-lo de alguma forma, né? O Serginho deve vir e deve ter alguma rescisão amigável, né, entre ele e o Vasco. O Orediano vai ser comprado, o Figueiredo vai voltar e vai ser reemprestado pelo Vasco, não deve ficar. Zé Gabriel a mesma coisa, deve ser reemprestado. O Riquelme, eu acho que eu olharia com um pouco mais de carinho para ele, porque é um atleta muito bom, um atleta promissor ainda, né? Teve as lesões que atrapalhou, mas é um lateral esquerdo muito bom. Eu acho que a gente poderia ter um pouco mais de
de carinho com ele ali, olhando um pouco mais de perto ele, já que o Vitor Luiz tem um contrato que, se não me engano, acaba agora no final desse ano agora, no final dessa temporada, né? Enfim, acho que o Vasco está aí procurando soluções para esse mercado nosso aí, já pensando em 2025. Eu acho que precisa pensar em 2025 agora, já que a nossa vida no brasileiro já está mais ou menos encaminhada. A gente precisa entender aí qual vai ser o nosso cenário de disputa do ano que vem, que eu já falo disso daqui a pouco, mas a gente precisa ter um pouco mais de consciência das coisas aí também. Beleza, galera? Rapaziada, JP, né, que teve uma lesão no joelho, pode estar voltando aí, pode reforçar o Vasco nessa reta final de Campeonato Brasileiro, né? O atleta está sem jogar pelo Vasco desde o dia 18 de agosto, né? E ele acabou se machucando, né, com a pancada no joelho contra o Criciúma e ficou aí de tratamento, né? Ele está se recuperando e pode voltar aí já no final da temporada aí para poder ajudar o Vasco. Junto com ele vem o Paulinho, né? Paulinho já está quase também aí, já pode ser relacionado a qualquer jogo aí também, né? Acredito que quanto o Internacional ele deve vir a ser relacionado para poder voltar a disputar os jogos pelo Vasco aí, né, galera? Rapaziada, agora vamos começar os assuntos espinhosos desse vídeo, né? Os assuntos bem difíceis, delicadíssimos de falar desse vídeo aqui. Vamos lá. Como vocês sabem, o Vasco e a Cape, então a CAP, como não sei como se pronuncia, né? A forma correta como eles falam lá, estão aí numa guerra, né? A gente não sabe ainda a que pé que tá essa guerra entre Vasco e a CAP, né? Mas o Pedrinho foi conversar com os atletas e assegurou aos atletas os pagamentos, né, dos seus vencimentos em dia também no próximo ano, né? Enfim, as coisas vêm acontecendo no Vasco de alguma forma, que as coisas estão sendo colocadas à prova e o Pedrinho tá se virando nos 30 para poder manter tudo organizado, né? E assim, vou estar lendo a matéria do GE para vocês aqui para que vocês entendam. Em meio das indefinições sobre o futuro da SAF do Vasco, o presidente Pedrinho teve uma conversa com todo o elenco vascaíno para tranquilizar os jogadores sobre o processo de reestruturação financeira do clube, anunciado na última semana. O presidente reuniu o elenco no CT Moacir Barbosa e foi transparente em relação aos temas recentes que movimentaram o noticiário da SAF do Vasco, com as mediações dos credores da FGV, né, que é a Fundação Getúlio Vargas, em entrada com a medida cautelar para evitar penhoras e bloqueios nas contas vascaínas. A reunião foi noticiada primeiramente pelo canal Mário Coelho Vasco e confirmada pelo GE. O objetivo da conversa, sobretudo, foi reafirmar o compromisso com os salários em dia, ao que Pedrinho já havia prometido em entrevista coletiva assim que a 777 Página foi afastada do controle da SAF do Vasco, em maio. Desde então, não houve atraso de pagamentos mensais e o presidente procurou quitar as dívidas de luvas de atletas e comissões com empresários. O presidente é bem visto pelo elenco, pela transparência com os jogadores sobre as questões institucionais. Para os mais experientes, que estão no elenco há mais tempo, Pedrinho é uma liderança presente no dia a dia do CT, o que não havia no Vasco no período das 777 Páginas, pelo distanciamento dos americanos. Sobrava para os CEOs esse contato que nunca aconteceu de maneira tão atuante e presente. Na antiga gestão, os jogadores tiveram um bom relacionamento com Paulo Brax, que mais se aproximou de ser o contato presente com o elenco. Alexandre Matos, além do pouco tempo que teve na SAF do Vasco, teve problemas de relacionamento com alguns jogadores, com o Medel e a comissão técnica de Ramon Dias, né? Qual que vai ser os próximos passos do Vasco agora, né? Os próximos meses serão agitados para o Vasco dentro e fora de campo, enquanto o clube tenta uma vaga na pré-Libertadores. Nas últimas rodadas do Brasileirão, a direção tem questões a serem resolvidas extra-campo. Vasco e a Cape voltarão à disputa de arbitragem da Fundação Getúlio Vargas, que havia sido suspensa em julho por 90 dias. Após não chegarem a um acordo, os americanos e a direção do clube seguirão a disputa nos tribunais sobre o futuro da SAF. A diretoria da SAF do Vasco não planeja negociar as ações da empresa sem antes concluir a restauração financeira
que está em andamento, de acordo com o CFO Rafael Viana. O vídeo com a declaração do diretor financeiro foi divulgado nesta última sexta-feira pela Vasco TV. Hoje, a divisão de ações da SAF vascaína é a seguinte: 30% pertence ao clube associativo, 31% a 777, né? E 39% está em discussão na arbitragem. O Vasco recentemente anunciou o início de processo de mediação com seus credores, com condição das Fundação Getúlio Vargas. Para enxugar suas dívidas, o clube em breve vai oficializar a saída do regime centralizado de execuções, o RCR. Essa fonte é do GE, nessa matéria, está bem explicativo, está bem didático. Eu acho que o Vasco precisava fazer essa movimentação e a gente acabou aí perdendo tempo com isso, né? Porque é uma parada que veio para tentar fazer com que o Vasco se restaurasse o quanto antes, veio para bagunçar a parada toda, né? A gente veio Botafogo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, tudo chegando em final, já estamos sendo SAF, né? Bahia fazendo um bom campeonato sendo SAF e o Vasco ficando para trás até quando se vira SAF, né? É impressionante, cara. Toda vez que eu falo isso, eu vou tocar no nome do senhor Jorge Salgado, que fez essa cagada de vender ao Vasco a 777 partes, né? É impressionante o tanto de merda que esse cara fez e acabou ferrando o Vasco, né? Enfim, vou deixar passando para vocês aqui, galera, as duas entrevistas, né, do Rafael Viana e do senhor Carlos Amodeu, né, falando aí esses vídeos da Vasco TV, falando sobre a reestruturação do clube e também o desafio nesse ritmo, né? Vou estar deixando os dois falando para vocês e daqui a pouco eu volto para a gente voltar a nossa conversa, beleza? Você pode citar algum exemplo de processo de reestruturação financeira aqui no Brasil, de algum clube que foi bem sucedido? Claro, o Cruzeiro é um bom exemplo disso. A reestruturação já está acontecendo, mas todo o processo já está endereçado. Já se sabe de onde vai sair o dinheiro para pagar a dívida, todo mundo já sabe quanto vai receber, e o Cruzeiro ele subiu da Série B para a Série A e hoje é um clube que está muito bem no campeonato, muito diferente do que eram anos atrás. Então isso é possível de fazer e já foi feito. Isso lento, né? Porque às vezes eu acho que o torcedor tem a sensação que é o seguinte: estamos com a SAF, temos um investimento e agora os nossos problemas acabaram. Só que não. Não é assim. O processo é lento, é doloroso, com medidas duras, e todo mundo tem que entender. Porque é isso, o Vasco vai acabar. Eu não tenho dúvidas disso. Sem dinheiro não se faz futebol. E se você gasta mais do que arrecada, o buraco só aumenta. Não tem mais como enrolar isso. A gente precisa realmente acabar com isso para fazer o Vasco voltar ao nível que ele sempre teve, ao lugar do Vasco. Sem isso, a gente não consegue recolocar o Vasco aonde ele deveria estar. E qual foi a principal característica desses processos? Vontade política e governança. Existe muita vontade política na atual gestão do CRVG de fazer essa reestruturação, porque eles perceberam que sem isso não tem como continuar. E a governança a gente está no processo de construir. E a governança é muito mais difícil, porque ela não ocorre de um dia para o outro. Existe um processo de mudança cultural, de construção de processos, mas é algo que a gente está buscando esse caminho, pelo menos ele já começou, e ele realmente é demorado, assim como o processo de reestruturação. Aqui no Brasil, a gente tem um planejamento que nunca é de médio e longo prazo, né? A gente sempre resolve tudo muito com imediatismo. Com a chegada dessa reestruturação em vários clubes, a gente viu processos muito bem sucedidos. Que clube você apontaria que fez um processo e que deu certo? Bom, eu particularmente posso falar de uma experiência que eu vivi. Em 2017, enquanto CEO do Grêmio, nós iniciamos e desenvolvemos um grande projeto de reestruturação no clube, que vivia um momento muito difícil do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro. Fomos muito bem sucedidos nesse processo de reorganização do clube, fortalecemos o clube economicamente e tornamos o clube um case em termos de gestão e governança no futebol brasileiro. Mas nunca é um processo rápido, imediato. E isso gera no torcedor a sensação de que talvez eu não esteja vendo esse processo acontecer, por que demora tanto? O que pode ser feito para talvez facilitar, ou o que foi feito para dar certo, para funcionar?
o torcedor não consegue ver esse processo acontecer, né? É tão difícil isso. De fato, um projeto de reestruturação, como a gente diz, é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Os resultados, eles são perseguidos progressivamente, são obtidos progressivamente. O mais importante nesse processo é um processo de transparência, é um processo de comunicação, onde a gente possa sistematicamente relatar ao nosso torcedor todas as evoluções que nós vamos obtendo com o processo de reestruturação. Com isso, nós vamos alinhando as expectativas daquilo que nós estamos realizando internamente com aquilo que o torcedor espera que seja realizado para um futuro melhor para o Vasco. E aí, galera, quero saber de vocês, o que vocês acharam? Eu, particularmente, acho o seguinte, cara, eu tô meio de saco cheio dessa parada de a longo prazo, tá? Vou ser bem sincero pra vocês, eu acho que o Vascaíno não tem paciência mais com isso, acho que o Vascaíno não tem que ter mais paciência com isso. Eu gosto muito do Pedrinho, acho que ele tá sendo o mais sincero possível, mas ele precisa entender que o Vascaíno já vem machucado há muito tempo e não quer mais saber de a longo prazo. Acho que as coisas precisam acontecer com o Vasco para agora, porque a gente olha para o lado, você vê o nosso maior rival campeão da Libertadores 2 vezes, podendo ser campeão da Copa do Brasil, hoje abriu uma vantagem grande sobre o Atlético Mineiro. A gente viu o Fluminense, que nunca ganhou bosta nenhuma a vida inteira, né, campeão da Taça Libertadores, mesmo assim ainda continua pequeno, né, mas foi competente, foi lá e venceu a Libertadores. Há pessoas que, mas foi a Libertadores mais flagra da história, não interessa, os caras foram lá e ganharam, cara, não tem essa, tá brigando para não cair esse ano, tá, mas não interessa, os caras foram lá e ganharam, cara, ganharam tanto a Copa Libertadores quanto o outro torneio que eu esqueci o nome agora aqui também, que junta o campeão da Sul-Americana e o campeão da Libertadores. É isso que conta. A gente sabe que as coisas precisam andar com um pouco mais de responsabilidade, mas esse negócio de ficar jogando a longo prazo toda hora é fogo. A gente olha para o outro lado, tem o Botafogo, líder do Brasileirão e também podendo ser, com chances aí muito grandes, de ser campeão da Copa Libertadores também. Aí você coloca 23, 22, 23, 24, né? Flamengo, Fluminense e Botafogo disputando coisas grandes e o Vasco ficando para trás. A gente tem que pensar a longo prazo ainda. É difícil. Acredito muito que a gestão do Pedrinho vem correndo para solucionar isso o mais rápido possível, trazer pessoas competentes para que possam fazer de fato uma revolução no Vasco, que o Vasco possa entrar com um parceiro sério, com um investidor sério, que consiga colocar os valores do clube, o interesse do clube e desportivamente, e o interesse dele também de ganhar dinheiro, né, porque empresas prestam para isso, gente. Né, para dar resultados e ganhar dinheiro, né, e resultados do futebol nada mais é do que títulos, é isso que precisa, né, precisa se vencer e ganhar os títulos para que as coisas passem a vir a acontecer de uma maneira um pouco mais sóbria e sensata, né, para que os dois lados ganhem, né, o Vasco tendo o seu resultado desportivo bem, disputando grandes títulos, sendo campeão em grandes títulos, disputando sempre lá em cima, né? Ganhar, a gente sabe que depende muito de uma coisa ou de outra, mas está sempre ali disputando, sempre na parte de cima de todas as competições, e a parte financeira vai muito por conta disso, né? Se o time está muito lá em cima sendo valorizado, obviamente ele vai vender os seus ativos muito mais caro, então é uma via de mão dupla que precisa andar de mão dupla de verdade, né? Então a gente precisa ter essa junção, né, de uma empresa que queira investir e queira também resultados desportivos muito bons para o Vasco e também queira o teu retorno, né, financeiro aí, que é importante, obviamente, para todo mundo, né? Espero que a diretoria do Pedrinho torça para que consiga fazer isso o mais rápido possível, a gente consiga ter os nossos anos de glória de volta aí o quanto antes, né? A gente está tendo aí um ano um pouco mais tranquilo do que a gente teve ano passado. Poderia ter jogado a final da Copa do Brasil hoje, né? Não foi aí da maneira que a gente queria, mas ninguém também esperava que a gente fosse chegar. Mas a gente não tem que ficar apoiando só nisso. A gente tem que pensar sempre na frente e pensar que o Vasco é gigante, mas precisa sempre estar buscando coisas muito maiores dentro do futebol brasileiro e internacional, né? O Vasco nasceu para isso, o Vasco nasceu para ser protagonista. Para encerrar, galera, vamos estar falando aqui agora do nosso elenco. Nosso elenco treinou, né, neste domingo, né, lá no CT Moacir Barbosa, já visando a partida contra o Botafogo,
que vai acontecer aí na próxima terça-feira, né? Jogo provavelmente transmitido pela Globo, né? Eu vi hoje que pode ser transmitido, o jogo é 9h30, então pode ser transmitido pela Globo. Eu acho que tem aí esse jogo contra o Botafogo importantíssimo, tanto para o Botafogo quanto para o Vasco. São partidas extremamente importantes. O Vasco poderia encostar um pouco mais no pelotão de cima para brigar de fato por uma pré-Libertadores, e o Botafogo querendo manter a liderança para ser campeão brasileiro. Então é uma partida importante para os dois lados, no qual a gente tem o Botafogo como nosso, né, freguês aí. Porém, o Botafogo vem jogando o melhor futebol do Campeonato Brasileiro hoje, sem dúvida, com certeza o melhor futebol do Campeonato Brasileiro, né? Mas a gente aposta aí na freguesia que a gente possa vencer o Botafogo nessa próxima terça-feira, né? Botafogo que já está com a cabeça lá na final da Libertadores, joga para poder defender essas rodadas aí pós essa semifinal do campeonato da Libertadores, defendendo aí a sua liderança até o final do campeonato. Espero que contra a gente consiga sair vencedor aí e consiga de fato brigar por títulos lá em cima. Com isso, pode ser que o Campeonato Brasileiro de G6 vire G9. E quais são esses cenários que podem acontecer e que o Vasco pode ser beneficiado, né? Vamos lá. Pelo regulamento, estão garantidos na Libertadores os 6 primeiros colocados, né, do Campeonato Brasileiro. E como é que acontece isso? Os 4 primeiros vão para a fase de grupo direto e os outros 2 disputam a refrescagem, uma fase eliminatória. Daí em diante, galera, como que vai funcionar essa parada que pode ajudar o Vasco a chegar nessa pré-Libertadores? Botafogo e Flamengo vencendo Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, os times aí meio que respectivamente não despenquem aí para fora dos 6 primeiros colocados, abre um pouco mais de vantagem. Obviamente que a gente não quer que o Flamengo vença o Galo, né? Mas é uma possibilidade, né? O Flamengo ganha a Copa do Brasil, o Atlético Mineiro vença a Libertadores. Com isso, o Flamengo abriria outra vaga ali, a posição, né? O Flamengo precisa terminar o Flamengo precisa terminar o Brasileirão entre os 6 primeiros colocados para que abra mais uma vaga e vira G7, né? Botafogo ganha a Libertadores e o Atlético Mineiro ganha a Copa do Brasil, né? Com isso, o time carioca terminaria no G6 e abriria uma vaga. Acho que essa é a melhor vaga que tem, hein? Se tornaria G7, que o Flamengo não ganha bosta nenhuma e o Botafogo lá em cima. Acho que seria a melhor parte pra gente aí, para que a gente consiga voltar a Libertadores, né, galera? Então, assim, a gente vê que as coisas estão acontecendo, né, para os nossos rivais, pra gente não, a gente acaba ficando um pouco puto, não puto porque eles estão bem, mas puto porque a gente tá mal, que a gente precisa vencer um pouco mais. Com isso, o Vasco tem como objetivo final para esse restante de temporada, tem aí a classificação para a pré-Libertadores, né, e a artilharia do Verratti são os objetivos do Vasco nessa reta final do Campeonato Brasileiro. A galera vai passar a jogar pro Verratti para que ele consiga ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro, e tem grande chance para isso. O cara faz gol de tudo quanto é jeito, né? Ele tem grande chance para que isso aconteça, né? E com isso, né, o Vasco possa conseguir chegar à pré-Libertadores aí, assim a gente espera que aconteça. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui, perdão do vídeo longo, mas aqui não tem muito o que fazer, fiquei muito tempo fora, né? Consegui aí fazer esse resumo grande aí para vocês dessa semana, desse dia do Vasco, né? Peço para vocês deixarem o like, comentar, ativa o sininho aí no todos aí para a gente poder acrescentar as nossas informações a vocês, toda vez que a gente postar aqui no YouTube, que esse chegue até vocês com um pouco mais de relevância, né? Peço que vocês também comentem, compartilhem e espalhem para geral esse vídeo aí. Uma boa semana a todos, uma boa semana de trabalho que começa amanhã. Nossa semana começa hoje aqui nesse domingão. E tamo junto, rapaziada. Bom final de domingo. Valeu!